Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados e não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, o nosso final de semana bastante intenso, com a graça de Deus. Nós temos então a grande graça de acolher, como já fiz no início, o movimento de irmãos que nos anima na liturgia de hoje, os jovens do Jucre que estão chegando do seu acampamento, desde sexta-feira no acampamento. Nós temos também algumas mulheres que participaram do Congresso de Mulheres, desde sexta-feira, 18º Congresso de Mulheres lá no CEAR. Temos também alguns jovens que chegaram hoje do retiro de jovens que aconteceu lá em Anitápolis, o encerramento está sendo na igreja ali da Serraria. Temos os pais e os padrinhos que prepararam para batizar os seus filhos e afilhados, uma alegria tê-los conosco também, muitos motivos de júbilo. E temos também uma outra intenção, na próxima semana, nós temos o dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, então, que São Cristóvão interceda por você, que é motorista. E temos também na terça-feira, dia 26, dia de São Joaquim e Santana. São Joaquim e Santana são os pais de Maria. Se eles são os pais de Maria, eles são os avós de quem? De Jesus. Então, por celebrarmos São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus, nós comemoramos hoje, porque terça-feira, dia de semana, comemoramos hoje o dia do vovô e da vovó. Quem é vovô ou vovó? Levanta a mãozinha para o padre ver. Olha que tantos, uma salva de palmas para vocês. Deus seja louvado. Parabéns aos vovôs, vovós e também aos idosos. É dia de celebrarmos vovô, vovó e os idosos. E é dia de nós dizermos também que o vovô, a vovó e os idosos têm muitas coisas muito importantes para eles fazerem na nossa vida. E uma delas, né? A gente diz que o vovô e a vovó, eles são o papai e a mamãe com açúcar, né? Porque vovô e vovó, tudo aquilo que o papai e a mamãe tentam botar no caminho, o vovô e a vovó vai lá e descaminha, né? Desencaminha tudo.
A gente ajeita, vovô, tá bom, netinho, o vovô faz, a vovó faz. Como diz lá no norte da ilha, escangalha com tudo, está fazendo também descambasse. Mas o vovô e a vovó, o idoso, tem essa missão de espalhar ternura, né? A ternura entre nós. E a missão da oração, de rezar por nós. E é justamente sobre a oração que o texto da liturgia de hoje nos fala. O Evangelho, veja, Jesus está rezando num lugar. E dessa vez ele foi rezar e não levou os discípulos com ele. Quando ele volta, os discípulos fazem um pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus começa a ensinar a oração. Eu imagino aqui com os meus botões, que nem tem, né, botões. Eu imagino com os meus botões invisíveis que Jesus fez assim: eu vou rezar sozinho hoje, não vou levá-los comigo para ver se esses danadinhos me pedem para ensiná-los. Porque se eu for e levá-los, eles não vai brotar do coração deles o desejo de aprender a oração. Então eu quero que brote do coração deles, eu quero que eles sintam o desejo de rezar. E aí Jesus vai e volta, quando Jesus chega, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus diz a oração do Pai Nosso. Jesus diz: olha, quando vocês forem rezar, digam assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ensina a oração do Pai Nosso. Já é uma grande novidade quando Jesus diz, ensina para eles, a eles dizerem Pai Nosso. Porque na época que Jesus fala isso, algumas pessoas se achavam mais filhos de Deus do que outros. Tinham até alguns que eram considerados amaldiçoados, nem considerados filhos de Deus. Aí quando Jesus diz, a oração você deve dizer Pai Nosso. Se o Pai é nosso, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos do Pai que é nosso. Jesus poderia ter dito, quando você rezar, diga assim, Pai meu que estás nos céus. Mas ele não disse Pai meu, Pai nosso. E aí vai falando os pedidos, né? Pedir o pão de cada dia, pedir que nos livre do mal, pedir que nos perdoe, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É interessante a gente refletir sobre isso. Quando a gente reza, você acha que o Senhor escuta a sua oração? Sim! Sim! E se Ele escuta a sua oração, você já pensou? Eu pedindo para o Senhor assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Se o Senhor escuta, Ele está lá ouvindo. O padre Sedemir está pedindo que eu perdoe ele como ele perdoa. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no meu livro para ver como é que ele perdoa. O padre Sedemir está de mal com o irmão dele, brigou. O padre Sedemir está com raiva do fulano de tal. O padre Sedemir, bom, se é desse jeito que ele perdoa, que ele quer que eu o perdoe, então eu também vou ficar com uma raivinha dele. Também vou guardar um ódiozinho no meu coração, porque é assim que ele está fazendo. E se ele pede que eu faça do jeito que ele faz. Então quando a gente reza, essa oração que é a mais completa, é a oração que saiu dos lábios e do coração de Jesus. É uma oração que as palavras, elas significam, né? A gente reza Pai Nosso, isso é grande demais. Temos um Pai, e esse Pai não é só meu, é de todos nós. E Ele está nos céus, e eu peço que seja feito, que venha o reino dos céus. Então não vou esperar o reino dos céus só para quando eu morrer e for para o céu. Não, eu quero o reino dos céus já aqui. Eu quero harmonia, eu quero paz, eu quero Deus já aqui com a gente. Dá-nos o pão de cada dia. Então não vou me descabelar, querendo acumular, porque eu preciso é do pão de cada dia. Perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo. Então eu tenho que me esforçar para perdoar bem, para que eu também seja bem perdoado. Não quero ser perdoado pela metade, então também não posso perdoar pela metade. E muito menos correr o risco de odiar, ou de desejar mal, ou de Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Já pensou? Que catástrofe seria? O Senhor dizendo para mim, Belém, Belém, contigo, nunca mais fico de bem. Aí está danado, aí estava lascado mesmo.
Mas vejam, meus amores, uma coisa que é muito interessante. Quando Jesus termina de dizer as palavras do Pai Nosso, ele continua ensinando a oração. Ele vai dizer assim, quando ele conta aquela historinha, imagina que você está dormindo já com seus filhos, meia-noite, e alguém bate na sua porta para pedir 3 pãezinhos emprestados. Naquela época não se pedia café nem açúcar, né? Se fosse hoje em dia, ô vizinho, dá uma colherzinha de café aí. Mas foi pedir pão para atender um amigo que havia chegado na casa dele. Imagina alguém batendo na tua casa meia-noite. Meia-noite não, hoje em dia meia-noite está cedo, né? 3 horas da madrugada. Bateu lá 3 horas da manhã na tua casa, tu já está dormindo, queria pedir 3 pãezinhos. Tu diz, cara, não vou levantar. Já fechei o portão, já liguei o alarme, já estou de pijama de bolinha, não vou atender. Mas ele fica lá batendo, insistindo, até que tu diz, vou ter que ir e atender antes que ele derrube a minha porta. Qual que é a palavrinha que Jesus usa? Jesus diz assim, eu digo que se ele não atender por causa da amizade que ele tem, ele vai atender pela impertinência. Sabe o que é uma pessoa impertinente? É uma pessoa muito chata. Sabe qual que é o cúmulo do chato? O cúmulo do chato é aquele que conta tintim por tintim, todas as coisas tintim por tintim e ainda entra em detalhes. É o cúmulo da chatice. O impertinente é aquele que fica te importunando. Ele ficou lá, bateu. Jesus diz, se ele não atender porque são amigos, vai atender por causa da impertinência. O que será que Jesus quer ensinar com a gente? Quando ele ensina a oração, e ele diz que a oração tem que ser assim. A nossa oração precisa ser impertinente. Nós temos que rezar, sem cansar de rezar. Rezar e rezar sempre, e rezar constantemente, e rezar meia-noite. Meia-noite ele bateu na porta. Rezar de madrugada, rezar sem cansar. Nós não podemos aceitar aquelas verdades que eu repito sempre aqui, né? Que o diabo coloca no coração da gente. O demônio não quer que a gente reze. O diabo, ele espera que a gente não reze nunca. Então o diabo, ele faz umas fake news. Fake. E uma fake que o diabo publicou aí nas redes sociais e que vale para todo mundo é aquela fake assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então o diabo publicou lá nos stories dele, fez uma dancinha no TikTok, dançando, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Todo mundo repete, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas isso é uma grande mentira. Quem está interessado em que a gente acredite nisso, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é o inimigo de Deus. Deus quer que a gente acredite, que a gente saiba, que a gente assuma, que quanto mais a gente reza, mais bênçãos, mais luz divina, mais iluminação, mais orientação, mais palavra de Deus, mais espiritualidade. Precisamos rezar e rezar sempre. E aí, meus amados, o Senhor Jesus ainda faz uma outra comparação. E a outra comparação que ele faz é com os pais. Bom, eu já perguntei quem é vovô, vovó. Quem que é pai? Levanta a mãozinha. Pai. Pai. Olha, Deus seja louvado. Deus lhes abençoe. Viu o que Jesus perguntou? Jesus perguntou assim, quem de vós que sendo pai... E daí quando ele fala isso, ele está referindo àquele pai também da primeira palavra da oração, Pai nosso que estás nos céus. Então, quem de vós que sendo pai, se um filho pede um pão, no lugar do pão vai dar uma cobra. Se o teu filho te pedisse um pão, tu darias uma cobra para ele? Uma cascavel? Uma jararaca? Uma cobrinha coral? Não, né? Quem de vós que sendo pai, se o filho pede um ovo, você daria um escorpião? Daquele bem venenosinho? Não, né? E aí o que Jesus diz? Se vós que sois maus, se vocês pais que não valem nada, que são uma cacalhada aí, uns emprestados, poxa vida. Se vocês que são maus, e ele fala maus porque nós somos pecadores, é o pecado original que nós temos. Então nós somos maus, porque só Deus é
bom. Então, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu, que é um Pai bom. Se você que não vale nada dá coisa boa para o teu filho, quanto mais Deus. E ele termina dizendo: o Pai do céu dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. E aí a minha pergunta para você é: todos os dias você pede a Deus o Espírito Santo? Você pede insistentemente o Espírito Santo? E veja também que é muito interessante se a gente perceber essa sutileza da palavra de Deus, que é, no começo do Evangelho, o discípulo pergunta para Jesus. No começo do Evangelho, é um discípulo que pergunta para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é um evangelho para você ler em casa também, Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 13. Primeiro é o discípulo que pergunta: Senhor, ensina a gente a orar. E quando Jesus ensinou, quando ele falou as palavras do Pai Nosso, quando ele ensinou que a oração tem que ser insistente e persistente, quando ele ensinou que a gente tem que bater, que a gente tem que procurar, que a gente tem que bater e se abrirá, procurar e encontrareis, aquele que procura encontra. E daí a gente também tem que entender o que a gente deve procurar, né? Porque quem procura confusão, encontra confusão. Quem procura coisa boa, encontra coisa boa, né? Então, batei e se abrirá, procurai e encontrareis. E ele termina dizendo: Deus Pai vai dar o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Então agora nós temos que pedir o Espírito Santo. Não vamos pedir mais a Jesus que nos ensine a orar. Peça agora o Espírito Santo, Jesus ensina. E todos os dias devemos pedir o Espírito Santo. Espírito que nos ilumina, Espírito que renova em nós os dons que já recebemos pelo batismo, Espírito que nos santifica, Espírito que nos orienta, Espírito que nos dá luz, todos os dias. E aí tem aquela oração que a gente já conhece do Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Mas se você pede de manhã: Espírito Santo, me ilumina, Espírito Santo, me acompanha no dia de hoje. Se ao longo do dia você vai pedindo: Espírito Santo, vem comigo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Que a gente aprenda que muito mais do que as palavras do Pai Nosso, Jesus nos ensinou um comportamento orante, uma oração persistente, uma oração de bater com insistência e uma oração de clamar o Espírito Santo todos os dias. Lucas 11, de 1 a 13, leia em casa depois também. E vamos aprender todos os dias a clamar o Espírito Santo. É o Espírito que habita em nós que nos traz luz. O Espírito reza na gente quando a gente não souber o que falar, o Espírito fala por nós. Sem o Espírito Santo, a nossa oração é vazia. Que a palavra de Deus, irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.